Como eu falei, hoje eu vou falar sobre o pentecostalismo e mais especificamente sobre o dom de línguas. Eu sei que os nossos irmãos pentecostais, de fato, são irmãos mesmos. Nós temos bastante diferenças. Nós reformados para eles. A mesma coisa, se você tem irmão, você sabe, nem todos são iguais. Mas não é porque não é igual que não é irmão. Eu tenho uma irmã, ela é branquinha, de olho azul e cabelo liso. Eu sou amarelo, cabelo ruim e olho preto. Mas somos irmãos. Diferentes, mas irmãos. E a mesma coisa em relação aos nossos irmãos pentecostais. Nós temos muitas diferenças, por exemplo, em termos de teologia e escatologia. Eles têm pastoras, nós não temos. A forma de culto deles, às vezes, é um pouco diferente da nossa. E eu confesso para os irmãos, às vezes eu vou pregar em algumas igrejas pentecostais, principalmente a Assembleia, quando me chamam, os irmãos são receptivos demais. E são culturas que nós também podemos aprender com eles. Servimos o mesmo Deus, somos filhos do mesmo Pai. De fato, somos irmãos deles. Eu tenho vários amigos pentecostais, vários pastores amigos meus que são pentecostais. E eu gosto muito também quando me chamam para ir lá. E só para os irmãos entenderem, como eu vou falar mais específico sobre o dom de línguas, sobre o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto. Eu vi uma ilustração esse dia que eu achei muito interessante, eu acho que é bem peculiar para o momento. Conta-se que uma vez um pastor pentecostal chamou um pastor reformado para ir pregar na sua igreja. E então, só que esse pastor pentecostal já avisou a congregação: olha, está vindo um pastor reformado aqui, você sabe, aquele povo não fala em línguas, aquele povo é mais tranquilo, não vai ficar dando glória no meio do culto, principalmente falar em línguas. Silêncio na hora que o pastor estiver pregando. E então esse pastor reformado veio pregar nessa igreja pentecostal. E ele veio de viagem, parou o carro dele na frente da igreja, e as malas dele estavam ali amarradas em cima do carro, em cima do bagageiro. E ele então começou a ministrar, e aquele silêncio absurdo na igreja. Pentecostal, para fazer silêncio, irmão, tem que fazer uma força danada. Você sabe como que é. Aquele silêncio. Daí, de repente, ele começou a ver uns ladrões, ele estava meio assim de frente, viu uns ladrões mexendo lá no seu carro, e a mala dele quase caindo. Então ele deu um brado do púlpito: vai que a mala cai. Na hora que ele falou isso aí, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, o povo foi a loucura. É só para descontrair, mas você sabe, o povo pentecostal é um povo um tanto fervoroso. Eu não vou falar a respeito da história deles, você pode também dar uma aprofundada, estudar sobre o avivamento da Rua Azusa, lá em 1906, onde começou o movimento pentecostal. Eu também, meus irmãos, eu não vou falar a respeito daqueles extremos, daquelas unção que roda, que gira, que sapateia, que cai, que treme. Eu creio que eu não preciso falar dessas coisas, porque a Bíblia é clara em relação a esse assunto. Olha o que diz a palavra do Senhor: andai no Espírito. Não diz cair no Espírito, rolar no Espírito. Não, andai. Devemos andar no Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14, Paulo diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O culto deve ser com ordem e também de forma decente. No verso 32, igual teve uma vez, eu estava na igreja e tinha um rapaz que realmente estava meio que descontrolado e estava atrapalhando os irmãos que estavam ouvindo, inclusive o pastor, de pregar. Eu fui conversar com ele, tranquilo. Falei: irmão, olha, eu entendo a sua posição e tal, só que se você puder apenas maneirar um pouquinho, né? Porque está atrapalhando os irmãos que estão ao seu redor e está atrapalhando até o pastor, está perdendo a concentração. Na hora que eu falei isso aí, bateu um frenesi nele, uma histeria, e ele disse para mim o seguinte: não, mas quando o Espírito entra em mim, eu não consigo me controlar. Eu falei: é mesmo? 1 Coríntios 14, 32 diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Como assim você não consegue se controlar? Consegue sim. Se é o Espírito de Deus, cara, você controla. Além do mais, Gálatas 5, 22 diz: ó, e os frutos do Espírito são cair, rolar, tremer, chorar. Não são esses. Frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha que interessante. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Então não existe essa história de não consigo me controlar, é algo maior que eu. Não, o fruto do Espírito você consegue se dominar, sim, claro que sim. Os pentecostais, eles têm uma teologia um pouquinho diferente da nossa. Eles creem que, por exemplo, você recebe uma bênção quando você se converte, mas há uma segunda bênção chamada de batismo do Espírito Santo. E todos eles seguidos pela evidência do falar em línguas. Língua dos anjos, eu vou explicar o que é essas línguas aqui mais adiante. Nós não cremos dessa forma. Nós cremos que quando há um arrependimento, que quando há uma convicção de pecado,
Quando há de fato uma conversão, o Espírito Santo vem e te sela de forma única. Não tem uma segunda bênção, é apenas uma. Mas vamos lá, vamos entrar no assunto propriamente dito, o dom de línguas. Pastor, o que o Novo Testamento diz a respeito desse dom e como de fato ele é segundo a Escritura? Porque esse deve ser o meu e o seu objetivo. Saber não aquilo que aprendemos dos outros, não experiências que tivemos, mas aquilo que a Escritura ensina. E o que a Escritura diz a respeito desse dom? Diz que ele cessou ou que ele não cessou? Não diz que nenhuma coisa nem outra, muito pelo contrário. Falei nada, hein? Exatamente, não diz. Não diz que cessou, mas também não diz que não cessou. Mas nós conseguimos ver o que a Bíblia diz em Atos e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou deixar bem claro, meus irmãos. Eu não estou aqui para julgar experiência. A sua experiência com Deus. A minha experiência com Deus. Porque a experiência, cada um tem uma. Ainda que 90%, 95% da igreja tenha uma mesma experiência, nós não podemos fazer doutrina com base em experiência. Base para a doutrina é apenas o que a Escritura diz. Não experiência pessoal minha e sua. Então o primeiro princípio dessa história é o seguinte. O dom de línguas era um sinal divino. É o que nós vemos aqui na Escritura. Você pode abrir comigo lá em Atos capítulo 1, por favor? Livro de Atos capítulo 1. Deixa aberto aí, a gente já vai ler. O dom de línguas que a Bíblia relata, ele era um sinal divino. Ele era um dom pentecostal. Por que, pastor, pentecostal? Porque ele foi dado na festa de Pentecostes. Apenas por isso. Esse é o nome. Havia algumas festas anuais e a festa do Pentecostes era mais uma. E estava reunido todo o povo judeu, inclusive pessoas de todas as nações. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, porque aprove ele ao seu bel prazer, decidiu derramar o Espírito Santo sobre as pessoas que estavam nessa festa de Pentecostes. Eu vou deixar bem claro. Segundo Atos capítulo 2, o dom de línguas fala de idiomas de outras nações. Talvez você veio do meio pentecostal, ou você aprendeu diferente. Eu desafio você a ser sincero para com o texto. Não forçar a interpretação, não colocar coisas que não tem como encaixar, mas simplesmente ser sincero com aquilo que a Bíblia diz. E eu tenho certeza que você não precisa ser teólogo, você não precisa de uma capacidade sobrenatural, mas apenas de um pouquinho de português para você entender realmente que dom é esse. Eu falo para você que eu lembro que meu filho mais velho, eu acho que ele tinha 9 anos, 9 ou 10. Eu falei para ele, filho, leia aqui esse texto para o pai e interpreta, da forma que você entende. Meu filho não tem base pentecostal nem reformado, para falar que ele tinha algum preconceito já formado na sua mente. Ele com 9 anos disse exatamente o que o texto quis dizer. E é fácil para que eu e você venhamos a entender. Eu sei que alguns pentecostais, irmãos nossos, eles dizem o seguinte, não, mas há 2 tipos de dons. Há o dom que é o falar outro idioma, mas também há a língua dos anjos. Aquela língua que Paulo fala em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, aquele que fala em línguas fala a Deus e não a homens, de modo que ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Eles dizem que há 2 dons. Nós vamos ver se realmente há 2 dons, como aqui a Bíblia diz. A língua dos anjos eu vou falar mais para frente, mas, por exemplo, havia uma promessa no Antigo Testamento, em Joel, capítulo 2, versículo 28, que o Senhor derramaria o teu Espírito Santo sobre toda a carne. Não só apenas sobre os judeus, que era o povo dele, mas também sobre os gentios, que sou eu e você, porque nós não somos judeus. Graças ao Senhor tinha essa promessa no livro de Joel. E olha o que diz, Atos capítulo 1, verso 6. Você pode acompanhar comigo? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo de restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E olha o objetivo de descer poder, descer o Espírito Santo sobre essas pessoas. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. As pessoas serem cheias do Espírito Santo tinham um objetivo. E esse objetivo está bem claro aqui em Atos capítulo 1, verso 8. Serem minhas testemunhas. Em Jerusalém, primeiro, aí local. Depois Judeia, um pouquinho mais adiante. Depois Samaria, que tinha um objetivo. E qual era esse objetivo? Ser testemunha. Ser testemunha, porque convenhamos, os discípulos precisavam testemunhar as grandezas de Deus para as outras nações. A pergunta é,
Como? Eles sabiam falar mal o aramaico, que era a língua deles. Agora, como que vai sair falando francês, inglês, português? É óbvio, essas línguas não haviam ainda naquela época, não existiam. Mas haviam vários outros idiomas. Como que eles iriam testemunhar para as outras nações, a não ser se o Espírito Santo os capacitasse de forma sobrenatural? E o cumprimento dessa promessa de Joel, capítulo 2, verso 28, nós lemos aqui em Atos, capítulo 2. Acompanhe comigo. Hoje nós vamos ler bastante. É a última dessa ministração, eu faço questão de você ler também. Olha o cumprimento da profecia de Joel em Atos, capítulo 2, verso de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Decora bem essa parte aí. Línguas como de fogo. Não diz línguas de fogo. Línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Lembrando aqui o contexto. O objetivo era testemunhar aos outros povos. E ali estava acontecendo uma grande festa onde tinha pessoas de todas as nações. É mais ou menos o seguinte, para você entender melhor. Recentemente tivemos as Olimpíadas aqui em nosso país. Tinha pessoas de todas as nações. É mais ou menos o seguinte, olha, nós falamos o português, só que nós precisávamos nos comunicar com essas pessoas. E de que forma? A não ser que Deus tivesse misericórdia e derramasse o teu Espírito Santo, nos capacitando a falar idiomas que nós não conhecemos. É só assim que nós conseguiríamos nos comunicar com essas pessoas. E para tirar a dúvida, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que possuída de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Já começa a entender o contexto, eu não estou forçando a interpretação. Pessoas de todas as nações, de repente viram, o que está acontecendo? E foram lá procurar saber, e falaram, mas calma aí, eles estão falando a nossa própria língua. Como que nós estamos conseguindo entender esses galileus que falam aramaico, falar na nossa própria língua? Verso 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos os que aí estão falando? Daí, para ser um pouco mais específico ainda o texto, ele começa a descrever quais eram os povos que estavam reunidos ali naquele lugar, para realmente não ter sombra de dúvida. Verso 9. Somos partos, que era um país que era Pártia, Medos, que era Média. Somos partos, médios, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos falavam latim, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Depois que lista todas essas nações, falando idiomas diferentes, cada um no seu, diz assim, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eu não forcei interpretação nenhuma, meu irmão. Eu apenas li o texto para você. Algo fácil de entender. Estavam pessoas de várias nações e começaram a ouvir aqueles galileus, como eles mesmos disseram, que falavam aramaico, falar a língua de todas essas nações que foram listadas e enumeradas uma a uma. Bem fácil de entender. Então fica claro para mim e para você que aqui em Atos 2, o dom pentecostal de Pentecostes se referia a idiomas de outras nações. Então, portanto, o dom de línguas, ele é duas coisas. Primeiro, ele é um sinal, mas também é um poder de Deus. Um sinal de que a aliança de Deus foi estabelecida com todas as nações, não apenas com o povo judeu, mas também agora com todas as nações, gentios e todos. E também um poder para que os discípulos pudessem testemunhar a respeito das grandezas de Deus. Já visto que Jesus tinha acabado de morrer e tinha sido ressuscitado. Segundo princípio, o dom de línguas posteriormente tornou-se inferior em relação aos outros dons. Como assim, pastor? Tornou-se inferior. Convenhamos, o dom de línguas era algo maravilhoso. Meu irmão, você começa a falar inglês, francês, espanhol, sem estudar, vai falar que isso não é algo grandioso. Era algo maravilhoso. Só que ele era para ser usado extramuros, fora da igreja, para as pessoas de fora. O problema é que depois em Corinto,
O objetivo dele era para testemunhar. Só que na igreja de Corinto, esse dom começou a ser usado apenas dentro da igreja, de forma intramuros, dentro da igreja local, e tornou-se um dom propenso ao mau uso. Não por causa do dom em si, mas por causa das pessoas que começaram a utilizar aquele dom. Em 1 Coríntios capítulo 12, você pode ir para lá comigo? Vamos agora para Coríntios, só um pouquinho para frente. Em 1 Coríntios capítulo 12, nos capítulos anteriores ali, Paulo começa a descrever qual era a situação da igreja de Corinto. Ele começa a dizer, primeiro, ele disse, olha, vocês são uma igreja tão abençoada que não falta dom nenhum para vocês. Dom nenhum. Irmão, você imagina se fosse esse elogio feito para nós aqui. Tem todos os dons nessa igreja. É um motivo de alegria, com certeza. Paulo disse que não faltava nenhum dom para eles. Todavia, Paulo chama os pessoal de Coríntios, da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, de crianças. Mas como assim, pastor? Todos os dons da igreja, mesmo assim, eles eram crianças. Exatamente isso que Paulo diz. Paulo começa a dizer a partir do capítulo 1, 2, 3, 4. Primeiro que havia divisão nessa igreja. O povo tinha os grupinhos dele na igreja. Tinha um povo que dizia assim, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Era divisão, tinha as panelinhas lá. Aí Paulo vem e diz, não, mas não pode ter esse tipo de divisão. Eu não estou dizendo que é errado eu e você defendemos a teologia que nós seguimos. É claro, defendemos. Nós somos declarados, olha, somos reformados, somos calvinistas. É importante, mas Calvino não está à frente de Cristo. Não foi Calvino que morreu por mim e por você, mas sim Jesus Cristo. Não tem problema defender. O problema é que ele fazia grupinhos. Eles tinham tolerância com prostituição. O povo da igreja de Corinto. Toleravam prostituição. Tinha incesto no meio da igreja, a ponto de um rapaz ter um caso com a madrasta. Isso na igreja de Corinto. Eles tinham dificuldades com coisas sacrificadas a ídolos, com idolatria, e a ceia deles era uma bagunça tremenda. Hoje em dia nós celebramos a ceia apenas com pão e com vinho. Antigamente não, era comida e comida mesmo. Era aquela mesa farta, era vinho mesmo. A ponto de pessoas irem para a igreja para encher a barriga e sair da igreja encachaçado. Esse era o povo da igreja de Corinto. Daí Paulo então repreende ele por essas coisas. Ele diz ali que no capítulo 12, que olha, vocês estão fazendo mau uso dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27 até o 31. Diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente. Talvez os coríntios pensavam, olha, vai falar para quem fala em línguas primeiro. As prioridades, né, os melhores. Não, ele diz, a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos é óbvio, os bíblicos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Olha, por último. E olha o que diz no verso 29. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Aqui, no grego, a língua que foi escrita o Novo Testamento, na verdade, quando você quer uma resposta negativa, tem um tipo de pergunta que você faz. E é exatamente o que Paulo está fazendo. São todos apóstolos? É óbvio que não. Mesma coisa, eu vi uma vez uma igreja dizendo o seguinte, olha, aqui cada membro é um líder. Eu falei, meu Deus, mas se cada membro é um líder, quem vai ser liderado? Olha, todos têm que ser pastores, mas se todos têm que ser pastores, quem vai ser ovelha? Então não tem como. Paulo diz, olha, são todos apóstolos? Não, apenas aqueles. São todos operadores de milagres? Não, apenas alguns. Não tem porquê o Deus dar o mesmo dom para todos. Qual que é a vantagem, meu irmão? Olha a ilustração que a Bíblia dá. Que a igreja é o corpo de Cristo. Você consegue imaginar um corpo só de orelha? Ou um corpo só de nariz? Aqui é o nariz, na testa do nariz, na boca do nariz. Essa é a ilustração que Paulo dá. Qual a finalidade de Deus dar o mesmo dom para todos? Nenhuma. Mas essa é a grande marca da maioria dos pentecostais. O dom de línguas. Ou seja, todos têm que ter esse dom. Não tem como uma pessoa ter todos os dons e também não tem como todos ter o mesmo. Não, há uma variedade de dons, como diz aqui a palavra do Senhor. E aqui o dom de línguas foi colocado por último justamente por conta do seu mau uso, porque era para ser testemunhado para os gentios, era para ser usado dessa forma, e o povo começou a usar de forma errada. Pastor, mas e se esse dom de línguas, como diz aqui em Atos, que eram outros idiomas, e se ele for interpretado? Joia, daí equivale à profecia, como diz aqui Paulo. Só que você vai ter 2 dons para fazer o trabalho de um, apenas isso, mas não tem problema nenhum.
No caso de um estrangeiro na igreja, chega um americano aqui. Olha, se tiver alguém que tem o dom, às vezes, por causa de um cursinho que fez, de falar inglês para traduzir para ele, ótimo. Eu não sei se você já assistiu algumas pregações com tradução simultânea. É mais ou menos aquilo lá. É um tradutor do lado que vai falando. Terceiro princípio. Não há dois dons de línguas. O dom de 1 Coríntios é o mesmo dom de Atos capítulo 2. Eu sei que aqui eu vou encontrar inúmeras divergências. Que muitos vão discordar de mim. Não tem problema não. Não tem problema, mas contando que você venha falar aquilo que a Escritura diz também. Nesse ponto eu sei que vai haver diferentes interpretações. Alguns, por exemplo, dizem o seguinte, olha, uma coisa é o dom de Atos 2. Línguas, idiomas, falados de forma sobrenatural. Outra coisa é o dom que foi dado, aqui que é falado, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eles dizem que aqui sim é um dom diferente, que é o dom da língua dos anjos. Essas sílabas que são faladas de formas desconexas pela maioria dos pentecostais. Mas convenhamos, se o dom aqui da igreja de Corinto fosse diferente do dom em Atos capítulo 2, teria que ter na Escritura alguma passagem que explicasse qual é esse dom. Mas calma aí, a Bíblia toda fala a respeito de um dom só. Daí de repente muda e não tem nenhuma explicação. Teria que ter algo que explicasse. Teríamos que ter uma passagem ensinando que não são as mesmas línguas de Atos e de Coríntios. Eu venho falar para você, não tem nenhuma explicação a respeito disso. Tanto no livro de Atos como na carta de Paulo aos Coríntios, a palavra ali usada para línguas é a mesma, glossa. Glossa, tanto em Atos como em Coríntios. E a interpretação para essa palavra no grego é a seguinte, glossa significa língua como membro do corpo, órgão de fala. E em segundo, idioma ou dialeto usado por um grupo particular de pessoas. A mesma palavra que está na carta de Paulo aos Coríntios é a mesma que está no livro de Atos. Pastor, mas calma aí, a parte do 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos anjos. Quem fala em línguas, fala mistérios, e só Deus o entende. Vamos chegar nessa parte mais à frente. Primeiro você precisa entender o seguinte. Qual era o problema aqui da igreja de Corinto? Era um povo que tinha todos os dons, isso é verdade, Paulo disse. Só que eles tinham só o probleminha que faltava amor. Eles tinham orgulho, soberba, arrogância, vaidade em relação aos dons. Só faltava o principal, que era o amor. Tanto é que Paulo pega o capítulo 12, o capítulo 14, e no meio do capítulo, desses capítulos, ele escreve capítulo 13, um capítulo inteiro falando a respeito de amor. Para mostrar que é o amor que de fato que valida os dons. Mas vamos lá, qual é a alegação dos nossos irmãos pentecostais para dizer que há outro dom? 1 Coríntios capítulo 13, leia comigo aí, por favor. O finalzinho do verso 31 do capítulo 12 diz assim, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Estava falando do mau uso dos dons, e Paulo diz, olha, agora eu vou mostrar um caminho excelente, sobremodo excelente. Verso 1 do capítulo 13. Ainda que, guarde essa expressão, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine, ou seja, serei vazio, sem nada. Verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Primeira observação que nós vemos aqui, ó, ainda que, como eu disse, você não vê nenhum outro lugar na Bíblia dizendo que a língua dos anjos é um idioma de sílabas desconexas. Você não vê. Você não vê uma explicação plausível na Escritura. Você vê uma explicação em relação ao dom de Atos 2. Não tem. E lembrando, ainda que tenha uma passagem que a princípio dê uma interpretação, olha pastor, mas aqui diz de forma clara, língua dos anjos. Nós não podemos fazer doutrina com base em uma passagem. Nós temos que ver o que a Bíblia toda diz a respeito daquele assunto, para daí então fazermos uma doutrina. Em segundo, aqui Paulo usa uma expressão condicional, ainda que. Paulo, ele era fantástico. Ele usava várias figuras de linguagem, por exemplo, Paulo em várias horas ele é eufemista. Eufemista é quando você diz algo grave de uma forma mais suave. Por exemplo, o Zezinho lá da rua de casa vestiu paletó de madeira. Você está dizendo, fulano morreu. Só que você está dizendo de uma forma mais suave, para não confrontar as pessoas, não deixar as pessoas tão chateadas. Aqui Paulo usa outra figura de linguagem chamada de hipérbole. É quando você pega algo e leva ao extremo, tanto para cima quanto para baixo. Paulo cita algo que existe
E depois diz algo exorbitante, absurdo. Olha o que diz, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens. É possível falar a língua dos homens? Claro que sim. Em Atos 2, esse povo falou. Depois ele usa a hipérbole e vai para algo exorbitante. E a língua dos anjos. Consegue ver? Algo possível, concreto, e algo impossível. No verso 2 ele faz a mesma coisa. Ainda que eu falasse, ainda que eu tivesse o dom de profetizar. É possível ter o dom de profetizar? Claro que é. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Meu irmão, é possível alguém conhecer todo o mistério? Toda a ciência, ter todo o conhecimento? Não, não é possível. Salomão, que foi o homem mais sábio que a Bíblia relata, meu irmão, passou longe de ter todo o conhecimento. Então Paulo aqui usa apenas uma figura de linguagem. Mas pastor, de onde então é a base pentecostal para afirmar essa tal língua dos anjos? Está aqui no capítulo 14. Leia comigo, versículo 1, por favor. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Verso 2. Pois quem fala em outra língua, lembrando, até agora só tem explicação de línguas e idiomas. Verso 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais que profetizassem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se alguém interpretar, para que a igreja receba edificação. Até aí tá bom. Verso 8, só o verso 8. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo aqui está dizendo o seguinte, olha, se você falar em línguas que as pessoas não entendem, que edificação você vai trazer para a igreja? Ele dá uma ilustração aqui básica, olha, se a trombeta der o som incerto, quem aqui foi militar sabe como que é. Às vezes você pega uns corneteiros ruins, que às vezes ele dá um toque lá, você não sabe se é sentido descansar, se é ordinário marcha, se é alto, se para, se vai para trás, você não entende. Porque fez tudo errado. E Paulo usa essa ilustração, olha, se o corneteiro dá um som errado, como que a tropa vai para a batalha? Só que para falar em relação às línguas, olha, se alguém fala algo que o povo não entende, ele diz aqui, como que o indouto vai dizer amém? Como que alguém vai concordar com sua oração se você fala algo que ninguém entende? No verso 1 aqui, Paulo diz, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Meu irmão, você não pode pegar apenas esse versículo aqui para dizer que isso daqui é a base para essas sílabas desconexas, para essas orações que ninguém entende, mas que as pessoas dizem que Deus entende. Você não pode pegar só esse versículo aqui para fazer essa doutrina, sendo que a Bíblia toda vem explicando para mim e para você o que verdadeiramente significa. Mas eu vou dar para você aqui não apenas só a minha interpretação para essa passagem, mas a interpretação da maioria dos reformados. Antes de falar sobre a minha interpretação, você pode ter uma interpretação diferente da minha, meu irmão, não tem problema não. Não tem problema em você discordar. Contanto que você discorde com base no que a Escritura diz. A gente não está aqui para debater experiência nem opinião, mas estamos aqui para analisar o que a Escritura diz. E lembrando, a sua experiência ela tem que se enquadrar na Escritura. Porque o Espírito Santo ele não fala de forma análoga ao que Deus escreveu na sua palavra. Ele não vai falar com você algo diferente daquilo que está escrito. Então as nossas experiências devem passar pelo crivo da palavra do Senhor. Isso aí sem problema. A diferença aqui é a seguinte. A diferença não está no dom. O dom é o mesmo. A diferença está no uso do dom. Por quê? Aqui em Atos, você vê que não precisava intérprete. Por quê? Porque as pessoas que precisavam ser ouvidas estavam ali. Pessoas de todas as nações, então os discípulos simplesmente falavam e as pessoas entendiam sem necessidade de que alguém interpretasse. Pronto. Havia pessoas de várias nações ali, como nós lemos. Não havia necessidade então. Todavia, na igreja de Corinto, esse dom começou a ser usado apenas na igreja local, intramuros, dentro ali da igreja. Pastor, mas se é um dom, tem algum problema usá-lo? Claro que não. Não tem problema. O dom de línguas que eu falo, que a Bíblia diz aqui, outros idiomas, não tem problema. Se em Atos, por exemplo, tivesse um americano, era necessário que um apóstolo falasse inglês, para que ele pudesse entender. Agora, em Corinto, como só estava o povo da igreja,
Meu irmão, é necessário o pastor pregar em inglês? Estava vendo, se eu não me engano, a Igreja Católica, eu não sei se já decidiu, ou se estava para decidir, que tem algumas partes da missa que tem que ser em latim. Ia ter que ser obrigatório. Alguém aqui sabe latim? Eu não. Alguém sabe? Deve ser lá na missa. Tá o padre. Dros comos cateves, amém. O que está falando? Você não vai entender. É isso aqui que estava acontecendo na igreja de Corinto. Mas se vamos colocar, alguém recebeu o dom de Deus e fala inglês. Meu irmão, quer adorar a Deus em inglês? Pode? É claro que pode. Não tem problema nenhum. Problema nenhum. Imagina que eu falei, irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar. E eu estou aqui na minha oração, I believe Jesus, oh my Savior, oh my Lord, my Holy Lord. Estou falando besteira? Não estou. Tem algum problema eu orar dessa maneira? Não tem. Deus está me entendendo? É óbvio, Ele entende todas as línguas. Eu estou sendo edificado? É claro que estou. Quem ora em línguas edifica a si mesmo, como diz Paulo. Mas e a maioria dos irmãos? Estou falando mistérios, não entende nada. É o que Paulo está dizendo. Não tem problema. Se tiver intérprete, joia. Se não tiver, ele ainda é bem claro. Quieto. Ore quieto. Você e Deus. E para muitos, se alguém começar a falar inglês, vai estar falando mistério. Mas talvez para ele, não, ele entende o que ele está falando. Então você consegue ver que não tem muito a ver com essas sílabas desconexas, que olha, que nem ele mesmo entende o que ele está falando. É mistério, mas mistério para as pessoas. Não mistério para Deus e muito menos para a pessoa que está falando. Quem é edificado no caso desse? Apenas a pessoa que está falando. Deus entende? É óbvio que entende. Deus entende todas as línguas. Mas quarto e último princípio para a gente encerrar. Paulo depois ele dá regulamentação do uso do dom de línguas em 1 Coríntios capítulo 14. Você pode acompanhar comigo? Irmãos, regulamentação do dom de línguas. E qual é o dom de línguas que a Bíblia relata? Idiomas. Apenas esse. Mas ainda que, vamos colocar, ainda que fosse, essas sílabas desconexas, o que nós cremos que não é. Mas ainda que fosse, ainda existe uma regulamentação. Vamos ver se o povo pentecostal, se os nossos irmãos se encaixam nessas regulamentações. Verso 9, de 1 Coríntios 14. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Olha, assim se com a língua não disserdes palavras compreensíveis. Ou seja, a primeira coisa, você tem que dizer algo compreensível. Essa é a regulamentação do dom de línguas. Verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. E tem que ter um objetivo. A igreja ser edificada. Verso 16. E se tu bendisseres apenas em espírito, que é aqui no caso em línguas estranhas, como dirá o indouto amém, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Verso 17, porque tu de fato dá bem graças, mas o outro não é edificado. Daí Paulo diz dele, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Olha o que Paulo diz. Olha, eu falo em línguas mais que todos vocês. Pastor, por que Paulo diz isso? Paulo foi o maior missionário que a igreja já conheceu. Foi para tudo que é lado. Paulo, de fato, precisava desse dom. Mas Paulo diz, mas mesmo assim eu prefiro falar 5 palavras que o meu povo entenda. 5, do que 10.000, do que toda essa epístola. Em palavras que o povo não vai me entender. Hoje Deus pode dar esse dom, pastor? Claro que pode. Mas caso Ele não dê, você também pode fazer um cursinho CCAA. Você vai aprender a falar inglês, espanhol ou algum outro. Não tem problema, não. Verso 20, olha o que diz, que interessante. De 1 Coríntios 14. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Daí ele começa a explicar a verdadeira interpretação da lei. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aqui Paulo está interpretando o Antigo Testamento, mais especificamente Isaías. Aqui Paulo está interpretando de fato o que a lei dizia a respeito desses povos de outras, que viriam ao povo de Deus falando outras línguas. Aqui ele está fazendo uma referência a Isaías capítulo 28, e o contexto ali está falando do povo assírio,
que o povo assírio ia vir e acabar com o povo lá. E mesmo assim, o povo não ia se dobrar. Mas olha que interessante, verso 22. De sorte, olha que interessante, ainda que as línguas fossem essas sílabas desconexas, olha o que diz o verso 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, que interessante, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão, porventura estáis loucos? Olha que interessante. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. O dom de línguas era um sinal para o povo de fora, ver que Deus estava com eles, não para o povo de dentro. Só que você percebeu que a maioria dos pentecostais inverteram? Hoje em dia o dom de línguas é um sinal para o povo de dentro. Um sinal de que você tem o Espírito Santo que você pode provar para as pessoas. É de que forma? Falar língua estranha, meu irmão. Virou um sinal para o povo de dentro, mas na verdade ele era para o povo de fora. O dom de línguas deveria ser usado com moderação. Olha o que diz verso 27 de 1 Coríntios 14. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, quanto no muito 3. E isto sucessivamente haja quem interprete. Calma aí, o pessoal vai falar em línguas? 2. Para estourar 3. Sucessivamente. Ou seja, um depois o outro. Se fosse essas sílabas que os irmãos falam, primeiramente, 2, no máximo 3 falando, e sucessivamente, um após o outro, isso com alguém interpretando. Do contrário, olha o que diz o verso seguinte, verso 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Não tem quem interprete? Fica quieto. Ore você e Deus e pronto, acabou. 2, no máximo 3. Verso 33. Porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é um Deus de confusão. Culto não foi feito para ser confuso. Ninguém entende nada. Todo mundo fala junto. Não. Deus não é um Deus de confusão. Verso 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais falar em outras línguas, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Mas mesmo assim, tem alguém que tem esse dom? Pode deixar falar, não tem problema não. Com decência e ordem. Não com histeria, não com frenesi, mas o dom bíblico, idiomas, e um após o outro, sucessivamente, e é claro, com intérprete. Essa é a regulamentação. Eu não estou forçando a interpretação, estou apenas lendo o texto para você. Depois, se você tiver um pouco mais de tempo, leia na sua casa, com bastante calma. 1 Coríntios capítulo 14, você vai ver que não é difícil entender. Como eu disse, para encerrar, eu não estou aqui julgando experiência, mas nós estamos aqui para julgar doutrina. O que a Bíblia verdadeiramente ensina a respeito disso daqui. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha o dom de línguas bíblico. Ninguém. Pode ser que tenha, claro que tem. Eu não conheço ninguém que, de forma miraculosa, pelo Espírito Santo, começou a falar outro idioma. Talvez você conheça, eu particularmente não conheço. Repetir sílabas desconexas é uma experiência não só de religiões cristãs, mas de muitas religiões afros, carismáticos também, e vários outros. Pastor, mas é heresia o que esse povo faz? Falar esse tipo de língua que ninguém entende, que não tem a ver com aquilo que a Bíblia explica? É heresia? Eu diria que não. Heresia, de fato, é aquilo que fere a salvação mediante a fé. O que fere a salvação mediante a graça, isso sim passa a ser heresia. Agora, eu creio que isso também não é heresia, essas pessoas que falam dessa forma. Eu creio mais que é falta de entendimento mesmo. Falta de procurar saber o que a Bíblia verdadeiramente ensina a respeito disso. E a maioria deles, de fato, são induzidos por um sistema ou por um ambiente religioso. Pastor, como o senhor sabe disso? Comigo foi assim. Eu não sei você, mas comigo foi exatamente dessa forma. Você percebeu que na maioria das vezes as línguas sempre se repetem? Sempre, não tem muita mudança. Uma que, olha, só se o vocabulário dos anjos for bem limitado, mas não muda muito. Na maioria das vezes é a mesma coisa. Eu falo para você que comigo foi assim. Me ensinaram a falar em línguas. Me ensinaram. Eu era novo convertido lá em 2007, mas depois que eu aprendi, eu comecei a pensar. Falei, meu Deus, se é dom de Deus, o irmão está me ensinando.
E olha o que esse irmão dizia para mim. Eu queria que esse irmão também era sincero. Vai repetindo o que eu vou dizendo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. E depois você vai estar falando sozinho. Comecei a repetir como um papagaio, depois estava só eu falando. Aprendi mesmo. Essa foi a minha experiência, que eu falei para vocês. Isso não é base para a doutrina. Eu não sei qual foi a sua, mas muitos também já me falaram a mesma coisa. Porque, convenhamos, eu ficava muito constrangido, meu irmão. Estava num lugar lá, e eu era o único que não falava. Eu era o único que quando orava não caía. Eu falei, mas só eu sou carnal nesse lugar. Eu falei, meu Deus! Eu era novo convertido, então eu não entendia, mas depois eu fui aprendendo. Tinha uma irmãzinha que morava perto da minha casa lá em Guará. Ela, durante vários anos, ela passava perto de mim e dizia o seguinte, depois que ela soube que eu fui para a igreja, ela disse, Rafael, tá firme na igreja? Eu falei, firme, mas graças a Deus. Já foi batizado com o Espírito Santo? Sim. Já fala em línguas? Não. Mas como assim? Ela não entendia. É porque eu não cria dessa forma, eu não via que era isso que a Bíblia ensinava. Eu creio que muitos que falam essas línguas fazem de coração mesmo. Creem que estão agradando a Deus. Pastor, mas eles estão agradando a Deus? Não sei. Não posso dizer nem que sim, nem que não. Mas a maioria faz de coração. Mas eu dou um conselho para você, meu irmão. Se você, assim como eu, também aprendeu esse tipo de coisa, sem ir para a reta doutrina, mais importante do que fazer algo de coração é fazer algo bíblico. É fazer o que a Escritura ensina. Porque Jeremias é bem claro, corrupto e enganoso é o coração do homem. Não confie apenas na sinceridade do seu coração, mas prefira fazer aquilo que a Bíblia ensina para mim e para você. Eu estou aqui apenas para expor a Escritura, eu não estou aqui para discutir experiência, mas deixar bem claro, toda experiência deve passar pelo crivo da Escritura. Ainda que você seja sincero, ainda que você tenha um coração para Deus, ainda que você faça isso com lágrimas e gemendo, se não se encaixa na Escritura, deve ser rejeitado. Se você talvez veio do meio pentecostal e tem um coração para Deus e foi sincero durante muito tempo, eu aconselho você, vai para a Bíblia, para o texto, sem forçar a interpretação, sem colocar os seus preconceitos formados, mas tenta entender apenas o que a Bíblia explica. E se mesmo assim você achar que você ainda está certo, fique em paz, meu irmão, eu não vou discutir com você, a sua experiência é a sua experiência. Mas eu creio nisso daqui que a Escritura diz. Mas se você também reconhece que você tem sido levado por motivações de ambientes, por ensinos que talvez você não parou para ver se estavam na Escritura, eu desafio você, mude. Se você reconhece que é um erro, não há tempo que é tarde o suficiente que nós não possamos mudar. Mude enquanto é tempo. Pastor, mas a vida inteira eu aprendi assim. Mas você aprendeu a vida inteira assim e vai morrer fazendo o errado? Simplesmente que a vida inteira você aprendeu a fazer o errado? Devemos mudar, se nós reconhecemos que estamos no erro. Porque o que mais importa não é a sinceridade do humilde do seu coração, mas sim fazer aquilo que a Escritura ensina. Amém, meus irmãos? Pode ficar de pé, por favor?